Repartir. Repartir é gerar vida. Repartir exige uma consciência transformada pela graça. E aquele que entende isso é capaz de repartir com amor, sem interesse. Mas o que de fato significa repartir? Qual a origem desta palavra? Essa palavra ela vem do latim partio, que significa distribuir, partilhar, mas também significa parto, algo que aparentemente parece que não tem nada a ver, mas quando a gente mergulha no significado de repartir, parto, faz todo sentido. Mas por quê? Porque o parto é um momento íntimo. O parto é um momento esperado pela família, é quando uma nova vida ela é gerada. O parto é como uma forma de compartilhar a vida. E quando Jesus ele operou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele também promoveu um grande encontro. Jesus fez com que aquela multidão sentasse como que ao redor de uma grande mesa, como se fosse uma grande família. E então ele nos ensinou de fato o que é repartir. Repartir o pão. E isso só é possível quando a minha nova vida em Cristo com os meus irmãos é repartida de acordo com os ensinamentos de Jesus. E é por isso que em João, no capítulo 6, entre os versículos 9 a 11, Jesus nos ensina o que significa repartir. E ele, quando estava ali com os discípulos então chegaram para Jesus e disseram a partir do versículo 9: está aí um rapaz, Senhor, que tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Então disse Jesus: fazei-o assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e o peixe, e tendo dado graça, distribuiu entre eles. O que nós aprendemos dessa lição? O primeiro ponto é entender que Jesus ele não divide os 5 pães e os 2 peixinhos. Não, ele não divide. Ele reparte. E isso é uma diferença crucial para entendermos o grande milagre. A parábola do filho pródigo nos ensina exatamente a distinção entre dividir e repartir. Lá em Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 12, a Bíblia diz que certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço chegou ao pai e disse: pai, dá-me a parte da minha herança. E eles repartiram os haveres. Para os filhos, eles dividiram a herança exatamente em 2 partes iguais, mas para o pai, com dor no coração, eles estavam apenas recebendo aquilo que necessitavam naquele momento. Então tudo fica muito mais claro quando o filho mais moço gastou toda a sua herança de forma absoluta, então ele volta e o pai o recebe. E o pai, quando recebe esse filho, ele reparte mais uma vez, graciosamente, tudo que ele tem com este filho amado. Então o filho mais velho, ele fica com raiva, fica irado, e entende que o seu pai, ele dividiu a herança mais uma vez, e o seu irmão ganhou muito mais do que ele. Você percebe a diferença entre repartir e a atitude de dividir? O pai, com a consciência transformada, se alegra ao receber o seu filho. Então ele reparte o que ele tem, por amor, de acordo com o que o filho necessitava naquele momento. Eis aí a grande diferença. Dividir é repartir em partes iguais, mas repartir é dar tudo quanto nós necessitamos. E no milagre da multiplicação, Jesus não divide os pães e o peixe, não. Jesus reparte e Ele entrega o quanto para cada um necessita. E se a gente adianta mais um pouco, lá no versículo 35, Jesus se apresenta à multidão como que o pão da vida. E a quem tem fome, Ele diz: busque de mim.
Lá está escrito, declarou-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Cristo é o pão da vida, que se entrega, se reparte por nós e para nós. E é isso que o profeta Isaías, lá no capítulo 53, no versículo 5, ele nos diz. Jesus, ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, pelas suas feridas fomos sarados. Jesus é o pão esmagador. E a causa disso foi para nos trazer a cura e o perdão dos nossos pecados. O pão repartido para que tivéssemos paz. E a vida é compartilhada através do seu sacrifício. Por isso é que na ceia Cristo ele nos ensina que o partir do pão, que é o seu corpo, dado a favor de nós, isso é para que tivéssemos vida e vida em abundância. Está escrito em Lucas 22, 19. E tomando um pão e tendo dado graças, o partiu dizendo: é o meu corpo oferecido por vocês. Fazei isto em memória de mim. Jesus nos ensina que o repartir do pão nos convida a assumir uma grande responsabilidade, repartir em sua memória. Repartir o pão com alguém vai muito mais além do que atender a uma necessidade física. Significa suprir as suas necessidades, as necessidades do espírito. E isso exige uma responsabilidade, um compromisso e um verdadeiro amor ao próximo. Apenas quem compreende a graça como responsabilidade e não apenas como privilégio é capaz de repartir. Lembra da igreja primitiva? Lá em Atos, capítulo 4, versículo 32. Ninguém considerava exclusivamente seu as coisas que possuía, tudo, porém, lhes dava em comum. Aí o versículo 34 e 35 vai dizer: pois nenhum necessitado havia entre eles, porque eles vendiam as suas casas, suas posses, e traziam os valores e depositavam aos pés dos apóstolos. E o final do texto diz: então se distribuía a qualquer um à medida em que tinha necessidade. Isso é repartir. Eles tinham tudo em comum e repartia tudo entre eles, de acordo com a necessidade de cada um. Isso porque repartir também exige sacrifício. E Jesus Cristo tinha essa convicção tão clara que durante todo o seu ministério viveu uma vida de sacrifício por mim e por você. E no final do seu ministério, no ápice da sua vida sacrificial, veio a cruz do Calvário. E é quando ele entrega a sua vida para reparti-la com todos nós. Para Jesus, se sacrificar não é um problema, não. Isso se chama graça. Repartir, amados, gera identidade. Quem reparte o pão da vida reconhece a sua identidade como filho de Deus. E quem é filho de Deus tem a convicção que é sustentado pelo Senhor, que Deus ele provê. Por isso, repartir o pão, mesmo sabendo que talvez não sobrará pedaços para comerem, é o que nós devemos fazer. Como imitadores de Cristo, aprendemos a repartir. Repartir o pão vai além de entregar ao próximo o que temos. Devemos repartir como Cristo repartiu, ou seja, entregando a nossa vida por amor ao próximo. Como Cristo, aqui presente na terra, nos ensinou. Quando ele pisou aqui na terra, ele nos ensinou como nós devemos repartir. Temos a responsabilidade, então, de o fazer. Porque o evangelho que não reparte não é evangelho, é uma falsa religião. E se você quer saber qual é o maior exemplo de como repartir, é só olhar para trás e lembrar do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele ofereceu a sua vida e se entregou por mim e por você. Que possamos sempre
ter o desejo de repartir o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que possamos então aprender a repartir bondade, compaixão, misericórdia e principalmente amor. Que Deus, pois, vos abençoe, em nome de Jesus.